Olá, sejam muito bem-vindos. A gente está aqui em IT Fórum Trancoso, edição Trancoso, hoje para falar com o Luiz Martins, CIO da Allos. Luiz, seja muito bem-vindo. Obrigada por estar falando aqui com a gente. Não, eu que agradeço o convite. Mais uma vez aqui nesse lugar maravilhoso, né? Calor, fugindo do frio de São Paulo. É tá uma sempre delícia, né? Eu adoro. E, Luiz, tem muitas coisas que a gente pode conversar aqui, porque você está num setor que está passando por uma grande transformação aí, que é o varejo, né? Eu acho que a tecnologia invadiu todos os espaços, mas com certeza o varejo é um dos que tem mais se transformado. E aí, eu acho que tem um ponto central dessa transformação inteira, que é a inteligência artificial e como o consumidor mudou a forma de se relacionar, a forma de comprar a partir da IA, né? A gente até teve agora na NRF o CEO do Google falando que agora, a partir de agora, né, tem essa parte mais que as pessoas estão cada vez mais conversando, né, em vez de procurando e catalogando, né, para poder fazer uma compra. E dentro disso, essa requisição para que a tecnologia te conheça, né? Como é que a gente transporta isso, não só para captar dados do consumidor online, mas até num varejo físico, né? Porque ainda tem a gente ir nas lojas e comprar, né? Bom, vamos lá, tentar levar isso para um contexto prático, né? Eu tenho uma filha vai fazer 16, um menino que vai fazer 12. Eles já não pesquisam mais por buscadores, né? Então, tudo que eles vão olhar, eles usam através de alguma LLM para poder fazer a pesquisa, né? Mais que isso, ele faz comparação, eles discutem com relação ao produto, pedem referências, pedem informações. E então, assim, o modelo de busca de informação e de uma decisão, já em consumidores como esse, já mudou. Para mim é a mesma coisa. Hoje eu já uso muito menos buscadores e uso muito mais um conversacional para uma tomada de decisão. Eu uso o conversacional e não em uma só LLM. Às vezes eu começo em uma e termino em outra, né? Até porque a gente já vai se adaptando. Essa aqui é melhor nesse contexto para gerar esse tipo de informação. E a partir desse resultado eu posso usar dessa informação e levar isso para uma outra que trabalha melhor a informação e traz. Então, do ponto de vista de busca e pesquisa, quanto mais você usar do contexto conversacional, melhor você vai ter uma referência de resposta. E se você puder usar múltiplas LLMs, você vai estar mais perto disso. Isso está mais perto de quem domina mais a tecnologia, mas cada vez mais simples para os usuários poderem usar desse modelo na palma da mão no celular, né? Do outro lado do balcão, também muita coisa mudou, né? Vamos falar do mais simples, vamos falar da questão de geração de campanhas, vídeos, marketing, montar uma tabelinha de preço, né? O varejo pequeno, ele tem dificuldade, poxa, como é que eu vou fazer isso? Tinha que ter alguém ou mandar para alguma pessoa poder preparar aquilo e montar aquele modelinho que eles iam usar até para um atendimento simples num canal WhatsApp, o que for. Isso está muito perto, né? Poucos segundos, sabendo o que fazer e tendo as imagens, você consegue gerar a sua tabelinha, a sua informação, a sua promoção, né? Então, de novo, vou trazer isso para algo tangível, prático, né? Eu também sou varejista, né? Eu também tenho uma empresa no varejo, né? E eu costumo treinar a minha esposa, costumo treinar que ela que toca a operação, costumo treinar lá os funcionários. Falo, olha como é simples vocês fazerem um negócio desse. E mostro para eles, não, pera aí, então, eu não preciso. Não, você não precisa. Você tem que saber o que você vai pedir, da forma como você vai pedir, e tomar o cuidado de validar o que está ali, cada detalhe. Mas você consegue, em poucos segundos, talvez minuto, ter já um resultado daquilo que você precisa fazer uma campanha do Dia das Mães. Que você vai diretamente para o seu canal do Instagram e faz uma postagem. Então, a mudança nesse contexto é a simplicidade. E a chave disso é que as pessoas tenham acesso à tecnologia e a responsabilidade é que usem certo, né? Então, essas chaves elas estão mudando o contexto do varejo, desde o pequeno até o médio, até como nós também, na Allos, tratamos a questão de campanhas, de mídia. Em resumo,
é um pouco do que eu vejo na mudança de um lado do balcão ou do outro lado do balcão. Entendi. Eu acho que é interessante que você traz, porque você falou muito da questão da simplicidade, né? E aí, dentro disso, eu acho que por mais que esteja mais... A ideia é estar cada vez mais simples para o consumidor, mas para vocês, né, pessoal de tecnologia, isso também significa uma complexidade que as pessoas não têm ideia, né? Questão de orquestração mesmo, de arquitetura, de organizar dados. A gente até tem agora a pesquisa, né, do Antes da TI Estratégia aqui desenvolvida pelo nosso setor de inteligência, que em 2026, 100% dos executivos de varejo planejam investir em gestão de dados. Então, realmente é algo que cada vez mais está se tornando uma prioridade, né? E aí eu acho que eu te pergunto assim, como é que você vê o Brasil nesse momento, nessa escala, para realmente abraçar essa complexidade? Quando a gente fala nisso, discute muito com toda a decisão orientada a dados. Só que isso não é uma virada de chave, isso é uma jornada. E nessa jornada, para que você possa tornar a sua empresa orientada a dados para decisão estratégica, tem toda a questão da plataforma de tecnologia, mas tem um tema muito específico que chama governança de dados. Tá? E eu vejo que existe uma dificuldade, não é uma dificuldade somente do contexto da cultura da empresa ou uma dificuldade do não conhecimento técnico dessa disciplina. Às vezes é um investimento. Né? Você tratar isso é um investimento que ele não é baixo. Mas uma vez que a gente consegue transformar esse dado em valor, né? E consegue representar isso ao conselho, ao corpo executivo da companhia, todo mundo embarca, né? Porque sabe que isso é petróleo, como já foi falado N vezes. Ouro. E se a gente sabe tratar bem o dado, então vamos trazer de novo um caso prático. Se eu tenho dentro de um shopping center, através de modelos de programas, de benefício ou o que for, que eu possa chegar ao SKU adquirido pelo cliente, né? E que, através desse processo, eu posso gerar insights para o lojista. Qual é o valor disso? Né? Então, transformar esse dado numa forma que você pode construir informação e ajudar na tomada de decisão tem um baita valor. Se eu quiser investir na linha A ou linha B, eu quero num produto A ou um produto C, ou quero saber desse tipo de produto, desse segmento, qual é o melhor dia de venda, né? Para que eu possa ou não fazer uma campanha neste dia ou em outros dias. Então, essa tomada de decisão para o varejista é muito importante. Né? Então, a pessoa que está ali, o dono do varejo, o cara que está pensando... como eu preciso aumentar a venda, eu preciso fazer o estoque girar, eu preciso reduzir entre a minha entrada e a minha saída de capital, né, para que esse é o grande cerne da questão no sucesso do varejo. Então, essa informação para ele é muito importante, para que ele tome a decisão e traga o consumidor para dentro da loja, seja da forma física ou digital, né? Mas aí a gente tem uma série de outros desafios nesse sentido. Desafios esses que nós estamos vivendo agora com relação à aceleração no uso da inteligência artificial conectada a dados. E aí começam questões dentro das empresas, isso é uma discussão mercado, mundo, né? Das balanças entre as decisões do uso e a aceleração do uso, não só do dado, mas também da IA, baseada também no consumo de dados, para que eu possa fazer o melhor uso disso, e o nível de risco que eu topo. Né? Isso vai drivar a companhia no apetite de acelerar o uso da inteligência artificial para poder buscar o melhor resultado. Isso é um outro contexto, mas que tem um pouquinho de chave aqui. Eu acho que segurança é algo que a gente tem conversado bastante. Todo fim, começo de ano, a gente brinca, né? Qual que vai ser o que a gente vai mais falar no que vem? E com certeza a segurança tá, se não o top 1, top 2, e aí disputando com o IA, né? Porque eu acho que é isso, assim, é o quanto que a gente está preparado para o que a IA já possibilita, né? Mas fazendo isso de uma forma que realmente gere resultado, né? A gente tem que entender que
o tema de IA não é um tema de tecnologia mais, é um tema de negócio. A tecnologia, ela vai ter essa responsabilidade no processo de governança, segurança, boas práticas de uso, gestão de ativo, né? Que conforme a gente vai acelerando o uso de LLMs dentro da companhia, se eu não tiver uma boa gestão de ativos das licenças, da identidade, etc., como que isso vai se tornar, né? Isso pode se tornar um problema num curto prazo, né? Se cada departamento, não sou contra isso, tá? Mas cada departamento definir a sua própria LLM, fazer a sua contratação, etc., quem vai gerenciar isso depois? Então isso se torna um problema muito rápido. Esse contexto, acho que está uma agenda cada vez mais, eu percebo, cada vez mais intensa, né? O que eu tenho desafiado muito o meu time, os meus pares, até os meus amigos, colegas do mercado, é para a gente tentar pensar um pouco diferente sobre isso. Ah, mas a Shadow AI, Shadow IT, etc., gente, legal, a gente pode decidir estar de um lado ou do outro, né? Eu acho que nessa batalha que a gente está não existe lado, existe uma oportunidade de aceleração e eficiência, existem riscos atrelados e o papel de tecnologia é encontrar os mecanismos necessários para que garanta essa governança como um todo, generalizando o tema governança, habilitando o uso da tecnologia na companhia, para que as áreas de negócio possam fazer o melhor uso e entregar eficiência. Então, essa mecânica entre as áreas tem que sair de uma disputa de eu querer ter comando e controle de tudo. É uma agenda difícil, complexa. Eu uso alguns chapéus na empresa, então tem um chapéu de cyber, de infraestrutura, de governança, de tecnologia, de inovação, etc. Então, a todo momento eu estou tentando olhar com as diferentes óticas para poder apoiar na aceleração disso, mas tomando cuidado para que a gente pise em solo firme e continue evoluindo e buscando eficiência e que isso não se torne algo sem controle. Então, é um processo complexo, é uma agenda difícil, cada vez mais está mais acelerado, né? Deixou de ser algo que é uma tecnologia específica da área de TI, isso já está dentro das áreas dos departamentos, é melhor aceitar, é melhor abraçar. Vai doer menos. E é melhor buscar os caminhos juntos, né? Eu tive um fato recente de uma pessoa que virou para mim numa área e falou: eu tenho até medo de dizer para vocês o que eu estou usando. Eu falei: não tenha medo. É a pior coisa. Vamos lá. Eu tive que bater um papo, trouxe a pessoa para entender, olha, fica tranquila. Aí ela contou tudo que estava usando e tá tudo bem. Agora vamos ajudar você a fazer da maneira certa? A nossa postura como área de tech tem que pensar exatamente nesse contexto. Como é que a gente tira de um contexto nas áreas que estão protegendo. E não é que eles estão escondendo as coisas, eles precisam evoluir, precisam buscar eficiência, só que eles têm receio de pisar fora do quadrado. E se a tecnologia for vista como esse monstro que vai lá e vai, né? É ruim, porque fica uma situação de uma área que deveria estar pensando também na eficiência e no busco da digitalização, da inovação para isso, e deveria estar do lado do negócio pensando como fazer o certo. Então, eu prefiro esse papel. É um processo complexo, é um processo de mindset, de mudança de mindset muito forte, mas faz parte, né? E para mim está sendo sensacional passar por esse processo nesse momento. Você falou muito de estar nesse lugar de realmente apostar nessa aceleração, né? Claro, com cuidado, com, né, todo o olhar sempre analítico, né? Mas eu fiquei pensando assim, né, que às vezes, mercados que lidam muito com o público final, que é varejo, é isso, né? No fim, é um B2B, B2C, né? Então, você chega ali no público final. Você sente que mercados que têm esse apelo mais para o público têm uma pressão maior para poder acelerar essa adoção de IA? Eu diria que, assim, depende, claro, do tamanho do varejo, né? Quando você tem pequeno varejo em regiões distantes, eles estão muito mais distantes nesse contexto, né? Até porque existe uma questão das pessoas não terem o conhecimento, a preparação necessária. Claro, quando você traz o público mais jovem para dentro, naturalmente você acelera um pouco isso, né? Nas minhas viagens pelo Brasil, eu vejo assim, sim, mais concentrado nas grandes capitais, principalmente São Paulo e Rio, né?
Isso está mais constante, mas quando você sai para os interiores, isso é muito mais distante, muito mais difícil, muito mais complexo, né? E aí tem um desafio para todos no pensar como reduzir essas distâncias. Mas também tem que ter um contexto das pessoas em ter interesse em buscar isso e trazer essas tecnologias para o dia e tirar as barreiras que isso é caro. Não é caro, não é uma assinatura para um uso doméstico, não é nada tão complexo. Claro que no Brasil, dado as diferenças, contexto, né, sim. existem momentos e momentos, né, e a gente tem que respeitar todos os contextos. Mas existem cursos gratuitos, existem plataformas que podem ser utilizadas com certa restrição, mas que vão já dar os primeiros contatos e vão entregar muito resultado. Então, eu acho que tem um pouquinho de interesse das duas partes em querer praticar isso no dia a dia, né? Mas ainda não dá para dizer que a gente está... Uau, não estamos bem longe disso, na minha visão. Tá? Ainda tem um caminho longo aí para ser seguido, né? Se você trabalha numa empresa de tecnologia, você vai respirar isso o tempo todo. Se você trabalha numa empresa focada em varejo, você vai estar muito mais focado no que a empresa precisa entregar como resultado, que é a venda. Se você estiver conectado com isso, em trazer resultado, organizar fluxo de caixa, financeiro, estar mais do lado do negócio e ajudar neles nesses desafios de encontrar o uso prático, que eu acho que é um pouquinho da que a gente tem que virar na nossa agenda. Eu ainda vejo muita gente apaixonada pela tecnologia. Tem que trazer casos de uso para a mesa. Né? Eu quero usar, por quê? Porque é isso, porque é aquilo, porque não sei o quê, porque eu vi. Mas para que você precisa? O que você vai resolver no seu dia a dia? Ainda existe uma certa dificuldade das pessoas trazerem um caso prático e a gente exercitar. Então, algo que eu tenho feito muito com o time é: gente, traz a área para cá. A quem é o jurídico, é o marketing, é o financeiro, digital, quem que é? Vamos trazer para dentro, vamos entender qual é o caso prático e vamos ajudar nessa construção. Não é que é muito mais simples, mas você consegue ter visibilidade de como apoiar e tirar as pedras do caminho para poder evoluir. São mundos muito diferentes, tá? Quando você trabalha num real estate, num holding, etc., trabalha no varejo propriamente dito. Né? É até o tema do nosso encontro esse ano, né? A gente tá falando de ecossistema, então a tecnologia enquanto integradora, mas precisa de todas as áreas do negócio para aquilo funcionar, né? Luiz, agora falando um pouquinho, assim, acho que pra gente fechar, né, brincar um pouquinho de futuro, assim, dentro de toda essa transformação que a gente tá vivendo, e até você citou um pouquinho, né, dos shoppings, né, de trazer informações e dados ali robustos para o varejista conseguir trabalhar cada vez melhor. Esse novo momento das pessoas, da forma de comprar no digital, mas também de querer ir e ter experiências físicas, né? E o varejo nesse espaço muito físico. Como é que você vê, assim, para onde a gente está caminhando, sabe? O que você acha que seria um futuro bem legal do varejo com tecnologia? Cada vez mais a gente vai ter automação. Alguns cases em alguns países a gente já vê isso com mais facilidade. Aqui no Brasil acho que está para chegar, que você tem robôs atendentes percebendo movimentação, fazendo segurança, fazendo atendimento nas lojas, né? O processo de venda talvez menos humano, né? Talvez mais autônomo para o consumidor chegar, fazer o seu contato e ter a sua experiência, tomar a sua decisão, fazer o seu pagamento e seguir embora. Então, eu vejo um modelo que o digital dentro do físico vai estar mais conectado, né? Isso é para todos? Não. Mas para aqueles que toparem fazer esse tipo de modelo de investimento, vão entender que existe uma experiência por trás disso que vai conectar a sua marca ao seu produto e vai trazer o consumidor para querer passar por isso. A gente já tem alguns casos em alguns shoppings onde você quer um algodão doce, alguma coisa, e você não chega nem a tocar no produto, etc. Você faz tudo aquilo de uma forma com algum tipo de autonomia da máquina ali do outro lado. Então, eu acho que cada vez mais a gente segue para esse caminho, né? O consumidor está mais solto, poder tomar a decisão dele dentro do varejo, fazer a compra dele sem a necessidade de um humano, mas sendo apoiado por algum tipo de automação, por algum tipo de inteligência
que vai ajudá-lo a tomar essa decisão e seguir na sua compra. Então, acho que cada vez mais isso, cada vez mais a questão de eu ter conforto. Eu finalizo minha compra e vou receber isso na minha casa de alguma forma. Acabou. Fiz o pagamento e vou embora, né? Eu sou super fã de um supermercado, uma compra de supermercado via internet. Exatamente, né? Então, eu acho que essa questão ainda do físico é muito importante, né? O contato, a experiência, você poder colocar a mão no produto e entender ele, etc. Mas eu percebo que cada vez mais o digital vai estar embutido no físico e vai trazer mais experiência para que a gente tenha mais conforto no nosso processo de compra. E o quanto que dentro disso você consegue até captar mais dados desse cliente, né? Porque aí você não depende do vendedor estar ali para dizer, e isso pode gerar até mais personalização para dentro das lojas, né? Isso mesmo. Eu vou dar um exemplo assim, brincando, mas se eu pegasse um desses robôs de atendimento e colocasse numa loja minha no interior de São Paulo, eu tenho certeza que as pessoas iriam lá só para ter essa experiência. Só para ver esse investimento é interessante, só para ter experiência. Se eu fizer isso com um check-out de autoatendimento e deixar que o consumidor passeie na loja e passe por essa experiência, faça sua compra, possa brincar com esse robô, não tem ideia de quanto isso aumentaria o fluxo, quanto isso aumentaria a venda, mas certamente eu teria um impacto positivo nesse sentido. Bacana. Olha, muito obrigada Eu que agradeço por estar aqui de novo. E a gente agora segue aqui com o nosso evento, mas você pode conferir todos os nossos conteúdos nas redes sociais. Tem essas e mais entrevistas muito bacanas para você entender cada vez mais do momento que a gente está vivendo na tecnologia. E eu fico por aqui. Até a próxima. Obrigado.